Por que Deus não matou Satanás e os anjos caídos? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar aqui com vocês em mais um vídeo do canal Histórias Bíblicas Animadas. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você, sobre sua casa e sobre toda a sua família. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo, intrigante e, acima de tudo, essencial para compreendermos a grandeza do plano de Deus. Por que Deus não pode matar Satanás e os anjos caídos? Pense comigo. Se Deus é todo-poderoso e perfeitamente justo, por que Ele ainda permite que Satanás e os anjos caídos existam? O que impede o Criador de simplesmente extinguir o mal do universo? Prepare-se, pois hoje vamos explorar esta questão à luz da Palavra de Deus, e eu prometo que, ao final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre o amor, a justiça e a soberania divina. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito no canal Histórias Bíblicas Animadas, inscreva-se agora, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também desejam crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Curta e comente aqui embaixo sua opinião. Este tema vai mudar a forma como você entende a batalha espiritual. Para começar, vamos entender quem é Satanás e por que ele foi criado. A Bíblia nos ensina que ele era um querubim ungido, criado por Deus para refletir a sua glória. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 15, lemos que Satanás era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi achada nele. Mas o que significa isso? Será que Deus sabia que ele cairia? Se sabia, por que o criou? Essas perguntas nos levam a um ponto crucial: o livre-arbítrio. Deus, em sua infinita sabedoria, deu a todos os seres criados a capacidade de escolher. Ele não desejava robôs que o adorassem mecanicamente, mas seres com vontade própria. Isso significa que tanto Satanás quanto os anjos caídos tinham a liberdade de obedecer ou desobedecer. E aqui está o primeiro grande mistério. O amor de Deus é tão grandioso que ele prefere dar a liberdade, mesmo sabendo que alguns escolheriam se rebelar. Agora, quero que você reflita sobre algo. Se Deus eliminasse Satanás e os anjos caídos imediatamente após sua rebelião, o que isso diria sobre a justiça divina? Será que os demais seres criados compreenderiam plenamente o que é o pecado e suas consequências? Pense nisso enquanto avançamos e deixe seu comentário aqui embaixo. A justiça e paciência de Deus. Amados irmãos, seguimos juntos nessa jornada de conhecimento e reflexão. Já vimos que Satanás e os anjos caídos foram criados com livre-arbítrio, e que Deus, em sua sabedoria, permitiu a existência do mal para que a verdadeira justiça e amor fossem manifestados. Mas agora, precisamos compreender algo ainda mais profundo. Por que Deus não age imediatamente para destruir o mal? O que está em jogo na grande batalha espiritual? Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso nos mostra que Satanás é uma realidade presente, mas limitada. Ele não age sem permissão de Deus. Um exemplo claro está em Jó capítulo 1, onde vemos Satanás pedindo autorização para tocar na vida do servo de Deus. Mas, se Satanás é tão perigoso, por que Deus não o elimina de uma vez por todas? A resposta está na justiça perfeita de Deus. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, lemos que justo e reto é Ele. Para que a justiça de Deus seja plenamente revelada, é necessário que o pecado e suas consequências sejam expostos. Se Deus destruísse Satanás e os anjos caídos imediatamente, o universo não compreenderia completamente a seriedade da rebelião contra o Criador. Deus não age com pressa. Ele age com propósito. Além disso, a paciência de Deus reflete seu caráter de amor e misericórdia. Em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, somos lembrados de que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está a chave. Deus permite que o mal exista temporariamente para que sua graça alcance o maior número possível de pessoas. Agora, pense comigo.
será que o sofrimento causado pelo mal tem algum propósito? Romanos capítulo 8, versículo 28, nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até mesmo as provações que enfrentamos por causa da atuação de Satanás. O mal não é permitido porque Deus é incapaz de eliminá-lo, mas porque ele tem um plano maior em curso, um plano que vai culminar na vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Queridos, essa compreensão nos leva a um ponto crucial. Estamos vivendo no grande palco do plano de redenção divina. Cada ação, cada evento na história humana faz parte de um propósito eterno. E isso nos chama à vigilância e à fé inabalável. Quero que você reflita sobre isso e comente aqui embaixo. Como você enxerga a atuação de Deus mesmo em meio ao sofrimento? A batalha espiritual e a vitória de Cristo. Amados, vamos avançar juntos nesta reflexão tão profunda sobre os propósitos de Deus em relação à existência de Satanás e os anjos caídos. Até aqui, vimos que a justiça perfeita de Deus exige que o pecado e suas consequências sejam plenamente revelados, e que a paciência divina reflete seu amor e desejo de salvar. Mas agora, surge outra questão crucial. Como a batalha espiritual se conecta ao plano da salvação e à vitória definitiva de Cristo? Primeiramente, devemos entender que a vitória já foi decretada. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, está escrito: "E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz." Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele selou a derrota de Satanás. No entanto, a execução final dessa sentença ainda está reservada para o tempo determinado por Deus. Agora, pense comigo. Por que essa execução não aconteceu imediatamente após a ressurreição de Cristo? Porque Deus, em sua infinita sabedoria, determinou que a história humana servisse como um testemunho vivo de sua graça e justiça. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, lemos que Satanás será preso por 1000 anos e, posteriormente, lançado no lago de fogo. Esse período representa o cumprimento do plano divino, onde o bem e o mal serão completamente separados, e Deus estabelecerá seu reino eterno de paz e justiça. Mas, enquanto isso, vivemos em um tempo de batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos ensina que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que, embora Satanás já esteja derrotado no sentido espiritual, ele ainda busca enganar, destruir e afastar as pessoas de Deus até que sua condenação final seja executada. Essa batalha espiritual nos lembra que não estamos sozinhos. Deus nos deu armas espirituais poderosas para resistir ao mal. Oração, fé, a palavra de Deus e a comunhão com o Espírito Santo são ferramentas indispensáveis. Mas, acima de tudo, a certeza da vitória nos dá força para perseverar. Como está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 20, "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Quero te perguntar, irmão, como você tem enfrentado as batalhas da sua vida? Você tem confiado no poder de Deus e usado as armas espirituais que Ele nos deu? Compartilhe sua experiência nos comentários. Este é o momento de unirmos nossas vozes em fé e esperança, lembrando que o plano de Deus é perfeito e infalível. Reflexões finais, oração e um convite especial. Queridos irmãos, chegamos ao momento final desta reflexão tão rica e edificante. Já exploramos como a justiça, o amor e a paciência de Deus moldam o propósito de permitir a existência de Satanás e os anjos caídos. Também vimos como a vitória de Cristo na cruz e a batalha espiritual que enfrentamos hoje se encaixam no plano eterno de Deus. Agora, precisamos responder à pergunta definitiva: o que isso nos ensina sobre o caráter de Deus e o nosso papel nesse grande plano? Em primeiro lugar, tudo isso nos revela a soberania absoluta de Deus. Ele nunca perdeu o controle, nem por um instante. Em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, lemos: "Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme,
e farei toda a minha vontade. Isso nos lembra que cada evento na história, por mais incompreensível que pareça, está sob o domínio do Criador. Segundo, aprendemos que Deus está trabalhando para um propósito maior, que é revelar seu amor e justiça ao universo inteiro. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo nos diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso nos dá esperança e força para perseverar. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, sabemos que Deus está construindo algo eterno e glorioso. E o que dizer do nosso papel nesse plano? Somos chamados a ser testemunhas vivas da graça de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos exorta: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Isso significa que, mesmo em meio às lutas, nossa vida deve refletir o amor e o poder de Deus. Por fim, lembrem-se de que a vitória final já está garantida. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5, Deus promete: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a esperança que nos sustenta. Agora, quero finalizar com uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por sua palavra que nos dá direção e entendimento. Obrigado por nos mostrar que, mesmo em meio às lutas e batalhas, o Senhor tem um plano perfeito. Pedimos que fortaleça nossa fé, nos capacite a enfrentar o mal e a viver de maneira que glorifique o Teu nome. Abençoe cada irmão e irmã que ouviu esta mensagem e renove suas forças. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu faço um convite. Aceite-o como seu Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Procure uma igreja perto da sua casa para congregar e crescer na fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas Animadas, curtir, comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe poderosamente, e até o próximo vídeo.